Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 5, versículo 19. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 19. O cumprimento da lei em Cristo significa que a obediência a todos os seus mandamentos, ver versículo 28, capítulo 28, versículo 20, é a única resposta aceitável de seus discípulos. Mandamento diz respeito às leis do Antigo Testamento, capítulo 5, versículo 18. Agora cumpridas no ensino de Cristo. Ver capítulo 5, versículo 21 ao 48. O menor no reino dos céus. É provável que Jesus queria dizer que esse indivíduo entrará no reino, mas em condição inferior. Outra interpretação, segundo evidências judaicas, sugere que Jesus se refere aqui à condenação. Capítulo 8, versículo 12, em que se diz que muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus capítulo 5, versículo 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 5, do versículo 17 ao 20. O ensino de Jesus é de tal modo radical que ele precisa assegurar sua audiência judaica que não estava abolindo a lei dos profetas, do versículo 17. As duas divisões principais e mais antigas da escritura hebraica, representando toda a Bíblia. Contudo, nem mesmo estava preservando intactos todos os princípios, afinal, ele veio para cumpri-los. Ver o versículo 17. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 5, versículo 19. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 5, versículo 19. Destes mandamentos, se refere a todos os mandamentos do Antigo Testamento, embora muitos possam ser aplicados diferentemente, uma vez que seu propósito já foi cumprido em Cristo, no versículo 17. Os rabinos reconheciam uma distinção entre mandamentos leves ou não tão importantes, tais como o dízimo da produção do jardim, e mandamentos pesados, os mais importantes, como os relativos à idolatria, assassinato, etc. Desrespeitar um, ainda que dos menores. Jesus exige comprometimento tanto para com os mandamentos menores como para os maiores mandamentos, e ainda condena aqueles que confundem os dois, conforme capítulo 23, do versículo 23 ao 24. Todo o Antigo Testamento é a expressão da vontade de Deus, mas agora deve ser ensinado de acordo com a interpretação de Jesus quanto à sua intenção e significado. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 5, versículo 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books.
Mateus capítulo 5, versículo 19. Portanto, qualquer que quebrar um desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo.